pessoal, sejam bem-vindos à aula 8, penúltima aula desse módulo. Nós vamos falar sobre o modelo Canvas. Algumas pessoas já viram, eu sei que alguns alunos já sabem mais ou menos como funciona o Canvas, mas a maioria precisa de algumas explicações, e eu te digo, tu só vai aprender quando você começar a fazer. E aí vão surgir as dúvidas, e aí você vai vir aqui nessa aula e vai deixar as dúvidas aqui embaixo, que eu vou vir aqui e vou conversar contigo. Combinado? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Modelo Canvas. Raquel, por que fazer o plano de negócios mais o modelo Canvas? Na verdade, o que acontece é o seguinte. O modelo Canvas é um modelo de negócios. Ou seja, ele vai determinar para a empresa como que ela vai gerar valor, entregar valor, receber valor e levantar recursos para a próxima fase. Tá? Então, assim, o modelo de negócio, o plano de negócios analisa todas essas situações que nós conversamos aqui. Mas o modelo é a forma como você vai organizar isso. Vai ter parcerias? Não vai? Como que vai, o que que você vai... Porque quando a gente fala em parcerias, por exemplo, você pode estar falando, vou vender online. Pode ser um e-commerce, pode ser uma plataforma de marketplace, pode ser... e daí dentro da plataforma tem parcerias. Então, é um modelo que vai enxergar a parceria como um objeto de valor, digamos assim, né? Como uma fonte de valor. Já no e-commerce não vai existir essa parte. Então, o modelo, ele vai colocar mais ou menos ênfase em cada uma das partes e daí vai deixar a empresa diferente. Mais ou menos isso. Vai modelar a empresa, tirando de um lugar, botando no outro, dando ênfase em alguma situação ou noutra. Então, quais são os componentes do Canvas? Como a gente já conversou lá na primeira fase do curso, né? Qual é a oferta de valor que o teu cliente vai dar? Atividades chaves, recursos chaves, parcerias chaves, relação com o cliente, canais, segmento de mercado, estrutura de custos e fontes de receitas, tá? Então, todos esses itens aqui, que são 9, se eu não me engano, são 9, todos esses itens aqui, eles vão trazer para o negócio do cliente, para aquela empresa, uma imagem. Vai construir uma imagem daquela empresa, vai construir uma forma de atuação e de inserção no mercado. Por exemplo, quando surgiu o Uber, né, eu fiquei pensando, isso não vai dar certo no Brasil. Isso não vai dar certo, sabe por quê? Porque a legislação sobre os táxis, ela é muito antiga e ela é muito engessada e muitas pessoas já tentaram derrubar essa legislação. E aí tinha muito executivo. Lembra dos carros executivos, né? Que não era aplicativo, eram os executivos que trabalhavam clandestinamente, que não tinha. O Uber entrou, forçou e deu certo. Ele criou um modelo de negócios aliado à tecnologia que driblou a lei dos taxistas. Ele conseguiu atuar dentro de um país que tinha uma lei que não permitia que pessoas que não tivessem a licença de taxista trabalhassem, né, fazendo o transporte de pessoas. Porque ele modelou de uma forma diferente. Ele deu ênfase a parcerias, ele deu ênfase à tecnologia. Se você for ver, todas as empresas têm as mesmas coisas. Aliás, nós temos as mesmas coisas. Nós somos compostos de átomos. Só que daí cada um se organiza de uma forma diferente e faz acontecer uma forma diferente e dá um jeito diferente. E aqui no modelo Canvas é mais ou menos isso que vai acontecer. Se eu mudar ou der ênfase para um desses 9 componentes aqui, eu vou deixar a empresa de um jeito diferente. Ela vai ter financeiro, contabilidade, administrativo, vai ter colaborador, vai ter gestor, vai ter assessoria jurídica, vai ter produto, vai ter distribuição. Só que se eu criar uma distribuição, por exemplo, por marketing multinível, eu vou criar uma empresa completamente diferente que se eu criar uma distribuição noutra empresa com os mesmos produtos por meio de rede física. Então, aqui é que nós vamos principalmente, né, nas atividades chaves, nas parcerias,
na relação com o cliente, nos canais, é que nós vamos criar modelagens diferentes. Então, quais são os canais que eu posso propor para aquela empresa que hoje tem determinados canais, mas que pode construir outros ou pode substituir? Tem empresa que saiu do físico e foi totalmente para o online. Tem advogado que tinha escritório físico, foi totalmente para o online e diz que não volta mais, por causa da pandemia. Nem imaginava construir um escritório digital e agora diz que não vai mais voltar, não vai mais sair de casa. Não, assim tá ótimo, se adaptou, mas e continua tendo as mesmas estruturas, digamos assim. Acontece que com ênfase e canais diferenciados. Então, você vai vender, você vai vender. A empresa do seu cliente vai vender, vai vender. Mas se ela vender de uma forma diferente da empresa do lado, vão ser dois modelos de negócios diferentes que vão atrair clientes diferentes. Entende? Então, quando a gente fala sobre a modelagem do Canvas, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu não baixei o quadro. A gente tem que prestar atenção nisso. Construir o quadro, ele está lá na primeira fase do curso, né? Quem baixou aí, tem inclusive o meu Canvas que eu construí e coloquei lá para vocês. Mas lá vocês podem ter uma ideia de como vocês podem chegar numa empresa, chega numa empresa, faz o risquinho assim, faz a matriz SWOT dela e já puxa um Canvas e começa a preencher com o que você está vendo. E depois faz o atendimento da empresa para te ver o nível de conversa, o nível de interação, o nível de proximidade que você desenvolve com o empresário. É incrível, porque você vai começar a compreender a empresa dele como nem ele mesmo compreende. Você vai entender a estrutura que nem ele mesmo compreende, porque essas estruturas elas vão existir de qualquer jeito. Com plano ou sem plano, elas vão existir. Acontece que com plano, elas são alinhadas com um propósito definido, estão focadas naquele objetivo, e as que não têm planos, têm as estruturas, mas está cada um atirando para um lado. Está dando 100 tiros para 100 lados diferentes, para 100 direções diferentes. E no plano, você vai dar os 100 tiros para o mesmo alvo. Então, aqui, quando você entende como que constrói o Canvas, pega lá a matriz do Canvas e constrói ela para cada cliente que você tem hoje, se você já tem cliente, e chama o cliente e conversa com ele. E aí começa, clareia a ideia. Clareia a ideia. Então, o Canvas, ele é a roupa que a gente dá para o plano de negócios, né? Porque ele modela, ele dá forma, né? Ele faz uma identificação no mercado, ele identifica a empresa no mercado, e aí você pode começar a movimentar esses componentes para construir outras modelagens, para fazer adaptações, para buscar mais recursos e fazer o crescimento. Tá bom? Tá bom, gente? Então, sobre o Canvas era isso. E a próxima e última aula do módulo vai ser sobre plano de ação, porque não adianta construir tudo isso aqui se não agir, né? Então, na próxima aula, nós vamos falar do plano de ação.